aí, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje vamos fazer pão australiano. Aquele famoso pão que é servido no Outback, que quem conhece ama e quem não conhece agora tem a receitinha. Bora pra receita? Aqui na tigela eu já adicionei 2 xícaras de farinha de trigo. Lembrando que a minha xícara tem a medida de 240 ml. Vamos adicionar 1 xícara de farinha integral e 1 xícara de farinha de centeio. Gente, todo mundo fala, a farinha de centeio é caro, tal. Ela é um pouquinho mais cara, mas se você for fazer que nem uma receita de pão, vai nesses empórios e compra lá. Porque lá, que nem eu paguei em 300 gramas, R$2. Que eu só queria um pouquinho para fazer o pão australiano. Aqui a gente dá uma misturada e vamos adicionar 1 colher de sopa de cacau em pó. Gente, é cacau em pó, não é achocolatado, hein? Se você ainda não tiver o cacau em pó e quiser colocar o chocolate em pó, ainda passa. Mas achocolatado, não, hein? 3 colheres de açúcar mascavo. Vamos misturar esses secos. Vamos adicionar, ó, 1 colherinha de café bem rasinha de sal. Mistura, mistura, mistura. Agora aqui eu vou colocar 10 gramas de fermento biológico seco. É o pacotinho, tá? 1 xícara de água morninha, tá? Aqui na minha região hoje tá bem friozinho. Então eu deixei bem morninho, aquele morninho de mamadeira de bebê, que senão você queima o seu fermento. Vou colocar aqui. Vamos dar uma misturadinha para dar uma ativada nesse fermento, né? Uma acordadinha nele. E vamos misturando. Primeiro a gente vai começar com a colher aqui, mas já já a gente entra com a mão. Agora vamos adicionar o mel. Aqui eu separei 4 colheres de sopa de mel, tá? Pode ser o melado também. Gente, lembrando que cada farinha tem o seu grau de hidratação, né? Então, dependendo da farinha que você for usar, você vai precisar de um pouquinho mais de água, tá? Mas é pouquinho, não vai deixar essa massa molenga, não. Aqui eu conheço bem a minha farinha, então eu sei a quantidade que vai de água. Agora vamos misturar bem pra gente entrar com a mão aqui. Agora a gente vai adicionar 1,5 colher de margarina ou manteiga. Se for manteiga, em temperatura ambiente, tá? Não vai colocar gelada não, fica mais difícil pra mexer. Tá vendo? Ela tá bem pesada já, ó. Agora vamos colocar na bancada. Agora aqui na bancada eu vou polvilhar um pouquinho de farinha, só para não grudar muito. Vamos colocar a massa aqui. E agora vamos sovar essa massa por 10, 15 minutinhos. Gente, passado 10 minutinhos, a gente faz uma bolinha. Olha a textura da massa, tá vendo? Ela fica que nem massinha de criança. Ó, você aperta, ela demora pra voltar, tá? E aqui na vasilha que a gente mexeu os ingredientes, eu passei um pouquinho de farinha, só pra ela não grudar. Vamos colocar aqui. E vamos deixar ela crescer em torno de 1 hora, tá? Até ela dobrar o tamanho. Aí, se não tiver tampa a sua vasilha, você coloca um plástico filme e joga um paninho por cima, pra ela ficar bem quentinha. Gente, olha como essa massa cresceu bastante. Agora, eu vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui, pra gente formar os pãezinhos. Ficou 1 hora aqui crescendo, tá? Cresceu demais. A gente coloca aqui. Aí eu vou dividir ela ao meio. Eu vou fazer 2 pães.
Deixa uma aqui. Aí aqui a gente vai apertando pra tirar um pouco desse ar. E vamos tentar abrir um retângulo. Pera aí, deixa eu colocar mais farinha pra não grudar muito. Ó. A gente vai abrindo ela. Aí o formato, vocês fazem o formato que vocês quiserem. Se quiser fazer o pãozinho redondinho, pequenininho, pode ser. Ou assim. Ó. Aqui eu fiz um retângulo, né? A gente puxa essa partinha, essa e essa pra dentro. Aí vamos colocar essa partinha pra dentro pra ele não ficar muito compridão. Tá vendo? Aí a gente vem apertando. Aperta, puxa. Ó, tá vendo que facinho? Muito fácil, né? A gente vira aqui, a gente vem dando umas beliscadinhas aqui na emenda só pra não abrir. Fácil, né, ó? Sim. Agora a gente coloca aqui na forma, eu untei com margarina e vou polvilhar um pouquinho de farinha. Vamos colocar o pãozinho aqui do lado. Vamos fazer o outro. Abre um retângulo. Tá vendo? Essa massa, ela fica bem molinha. Não fica secona não, tá? Eu prefiro... Deixa eu colocar mais um pouquinho de farinha aqui. Eu prefiro, todos os pães que eu faço, a massa ficar mais pegajosinha. Que eu acho que a massa fica mais leve depois e fofinha. Tá? Então, gente, sempre, todos os pães que vocês forem fazer. Pode ser que você precise acrescentar um pouquinho de água ou leite. Ou pode ser que você precise acrescentar um pouquinho de farinha, tá? Então, as receitas, pode ser assim que nunca sejam exatas por causa da marca da farinha, entendeu? Porque cada farinha, ela reage de uma forma. Ó, virou, vem, biquinho pra dentro. Então, nunca pense, ah, meu pão não deu certo, ficou mais mole que o dela, ficou mais duro que o dela. Então, não, você sempre vê o resultado final da massa e vê o ponto que você precisa chegar. Aí você vê se você precisa colocar um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de farinha, tá? Só nunca deixa a massa seca, pesadona, porque na hora de você sovar ela, fica muito difícil. Ó, agora aqui das beliscadinhas. Vamos colocar aqui na forma. Agora a gente vai deixar esse pãozinho descansar por uns 20 minutinhos, tá? Vou colocar um paninho em cima e vou deixar ele aqui descansar por 20 minutinhos e a gente já vem pra levar ele pro forno. Agora que passou 20 minutinhos, o que a gente vai fazer? Vai polvilhar um pouquinho de fubá. Fubá mimoso, esse que a gente usa em casa, né? Por cima, pra deixar um pão bem bonito. E o meu forno, ele já está pré-aquecido a 180 graus, tá? Quando deu 20 minutos, eu coloquei o forno para aquecer. Aí agora polvilhou, agora a gente leva no forno em torno de 35 minutinhos, a hora que ele estiver douradinho. E, gente, a hora que der 15 minutos que você colocou no forno, você colocou assim. Deu 15 minutos, você vai e vira a forma assim, tá? Pra ele dourar por igual. Eu vou levar pro forno e já já eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Até já! E agora que passou meia horinha, vamos ver como que esse pão está por dentro. Escuta o barulhinho. Gente, ele fica muito macio. Tá até escorregando aqui, né, ó, por causa da farinha que eu coloquei embaixo. Muito, muito, muito macio mesmo. Gente, olha isso daqui, a maciez desse pão. E olha o miolo, que coisa mais linda. E ó, ele fica levemente dourado por baixo, tá vendo? Super assadinho. Não esqueça dessa dica de deixar ele descansar de 20 a 30 minutinhos depois que tirar do forno. Agora vamos para a parte mais difícil? Bora provar? Ele fica super leve e fofinho.
Faça e surpreenda seus convidados. De entradinha ele vai super bem. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar aquele joinha que pra você não custa nada e pro canal ajuda demais, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e até o próximo vídeo.